como e quanto pessoa. Me coloca no sorteio, viu, meninas? Tá bom, já tá o seu nome no sorteio aqui. Automaticamente. Vai entrando no telão, tá vendo? Tá no Ô, sorteio. coisa boa. Bom demais. Eu entro também no sorteio? Mesmo, quando você vê os brindinhos, ele vai já trazer, que é Pix. Ah, que legal. Então, como é que é o nome dela? Esqueci, desculpa. É, Milady. Milady, o que eu tenho para lhe dizer? Eu já tive diversos desafios, né? Na verdade, todos eles têm uma característica. Agora, o que mais me deu medo, medo mesmo, eu falo em medo, foi em janeiro escalar os vulcões. Por quê? Porque eu nunca, assim, no Brasil a gente não tem, né? A gente não tem gelo, a gente não tem que usar aqueles grampons, que são aquelas garras nos pés, que é colocado na bota, para que você fixe o pé no gelo. Se eu tivesse como ser ao vivo, eu mostraria. Mas aí depois a gente deixa o Instagram para elas olharem como é, Sim. que lá tem. Então, para mim foi muito desafiador. O primeiro vulcão, que foi o vulcão Osorno, foram 12 horas de escalada. Eu cheguei ao cume, Brasil, naquela alegria maior do mundo. Foi ótimo, apesar de uma inclinação de 80 graus. Imagine um ângulo de 80 graus. Era a subida desse vulcão. Então, eu não olhava nem com o rabinho do olho, porque tinha horas, mas cheguei lá em cima, cume, Brasil! O segundo vulcão foi o vulcão Vila Rica, que é um vulcão ainda em atividade. Foram 12 horas de escalada, e quando eu chego no cume do vulcão, ele já estava soltando uma fumacinha. De repente, ele decide soltar um fumação. Eu tenho isso também no Instagram. Então, eu tive que descer muito rápido, eu não pude curtir o cume, né? Aquela alegria. Eu disse também, todos que eu chegava, Brasil, fazia aquela festa, mas já foi desafiador, porque eu tive medo. Eu disse, pronto, eu agora vou virar um churrasquinho. Eu me imaginei naqueles espetinhos de churrasquinho que vendem, né? Eu digo, pronto, churrasquinho. Aí desci rápido, mas foi bacana. Agora, o terceiro vulcão, que foi um vulcão de 36 horas, onde eu praticamente congelei. Quando eu cheguei ao cume, esse vulcão, eu posso dizer que ele destrói você psicologicamente e fisicamente. Psicologicamente porque ele é muito perigoso e é um vulcão que você faz sem apoio de cordas. O que é corda? Se você cair, a corda te segura um pouquinho. Lá, se eu escorregasse, se eu caísse, ou eu me sustentava com o equipamento que nos é dado, mas eu não tinha, como é que eu posso dizer, expertise naquilo ali, era a minha primeira vez, né? E as rajadas de vento lá são imensas, que se você não tiver como se segurar nesse equipamento e no gelo, que você finca ele, é como o que a gente chama aqueles negócios Uma enxada? Uma picareta, é? Não tem umas picaretas que quebra? Que quebra e prende, pronto. É tipo uma picareta, eu esqueci o nome agora do equipamento. Você agarra ele lá no gelo e você segura, porque as rajadas de vento, elas lhe jogam longe. Então, você tem que estar o tempo todo preocupado com essas rajadas de vento. Você tem que estar queda de rochas, que caem bastante. Lá não acontece avalanche, nessa época que eu fui, porque não estava no inverno. Mas existe avalanches de rochas caindo. Então, eu tinha que estar atenta o tempo todo, porque uma rocha, uma pedrinha, por menor que fosse, quando ela vem numa velocidade tão grande que ela é capaz de lhe derrubar, lhe matar, enfim. Então, era muita coisa que eu não tive nos outros vulcões, né? Então, esse era o mais desafiador, deixei por último por causa disso, por ser o mais desafiador. E também eu não tinha, né, experiência com essas botas, que são as botas duras, machuca os pés. Eu já vinha de 2 outras escaladas grandes, né? Então meus pés já estavam machucados. Consegui chegar ao cume, mas foi bem desafiador. Eu tive muito medo, eu chorei, a lágrima congelava. Tem foto minha, eu chorando, a lágrima congelada. Assim, foi uma grande superação. Eu aprendi muito, né, em ter controle emocional nesses momentos. É até difícil falar desse controle emocional. Mas imagine, se eu tivesse uma crise de pânico, alguma coisa do tipo, nessa subida ou lá no cume, porque quando você chega lá, que você vai descer
O mais difícil não é subir, é descer. Porque você olha para onde você vai, você diz, meu Deus, eu vou morrer. Aí você passa por plaquinhas de pessoas que morreram, que ficou fixada lá. E você Já tô com solta. medo. Não, eu Eu tô do falo, lado girando lá e sentando dizendo tchau, adeus. Pois é, então assim, houve um momento em que eu parei e eu comecei a chorar. Aí eu disse pro cara que estava me guiando, né? Eu disse, olha, ele perguntou assim, você quer desistir? Porque isso é outra coisa emocional. Lá na montanha, nós temos hora, porque a montanha, ela muda a qualquer momento. Então, você tem hora. Eu tenho até 17 horas para chegar em tal canto. Se eu não chegar, eu já não posso mais subir. Tudo é cronometrado, porque o risco é muito grande. Então, eu passei por diversas coisas. Eu passei por... Eu posso continuar falando? Pode! Aqui, minha filha, é uma roda de conversa maravilhosa e o pessoal atento em casa, viu? Hipocrata para nosso telão Exatamente. vermelho. Não, e uma coisa, a gente que acompanha esses atletas desse tipo nas redes sociais, fica vendo, porque depois dos comentários ninguém quer mais ler um livro, né? E aí muita gente comentando, que graça tem isso? E aí aqui um ao vivo, a gente vê a emoção dela relatando, né, essa vivência, bacana. muito bacana. É Agora muito a gente bacana. entende essa emoção. E assim, apesar de ser uma coisa de risco, né? Porque todo mundo fica vendo, mas fulano caiu, fulano morreu. Eu quero deixar bem claro que eu não entro em nenhum desafio, eu não faço nada sem antes fazer toda uma pesquisa de quem está me levando, se tem certificação. Eu fiz outros desafios que eu vou falar já de um outro também, muito bacana. Mas voltando só para a gente fechar o vulcão. O vulcão Lanín é o nome dele. Depois vocês pesquisem na internet. A altimetria dele é 4.000 e pouco. Você chega a sentir dores na nuca, porque o ar fica rarefeito. Então você tem que aclimatar. Tem uma série de coisas. O frio é congelante. Os seus dedos das mãos, dos pés, apesar de estar muito bem protegidos, mas acontece. Principalmente quem tem. Eu sinto frio nas extremidades. Então, assim, foi um momento onde eu tive medo, e aí, como eu disse, o medo, né, ele é especialista em roubar sonhos. Eu não poderia deixar de concretizar esse sonho que era escalar esse vulcão. E quando foi para descer, eu tive mais medo ainda. E aí veio não só o medo, mas vieram as dores musculares. Os meus pés estavam praticamente sangrando, eu já estava cheia de calos. A descida íngreme demais, perigosa demais, tanto pelo gelo, você escorregar, e quando você sai do glacial, que é o cume dele, ele não é todo gelado, porque, como eu disse, a gente não estava no inverno. Então, parte dele é rocha, parte dele é glacial. Glacial é como se você estivesse dentro de um congelador e de uma geladeira. Sabe aquele gelo duro? Quando é neve, quando é época de inverno, fica aquela coisa mais tranquila para você pisar, mas nessa época que eu estava, era aquele gelo de congelador. Que você, por exemplo, se pegar uma faca, tem gente que vai soltar o gelo, aquele negócio duro, pronto. Então eu tinha que fincar o pé muitas vezes. E eu já vinha de 2 outros vulcões. Então, quando eu terminei, faltava mais ou menos umas 2 horas para finalizar, eu comecei a chorar, eu não ficava mais em pé. Eu não conseguia mais. Eu dizia, moço, pelo amor de Deus, me dê uma chinela. Aí ele olhava para mim, mas não pode, porque as rochas aqui, elas vão rasgar mais seus pés. Você corre o risco de torcer o pé. Por isso que a bota, ela é dura, que é para você não torcer o pé. Você pode até ficar de lado assim, se desequilibrar, mas você não torce o pé. Porque ela é específica para isso, ela é dura. E aí, eu consegui finalizar, né? Mas foi muito difícil. Mas o que eu aprendi com isso? Eu aprendi a controlar o emocional. Ou seja, nós não podemos, por mais difícil que seja a situação que estejamos passando, você tem que ter o controle da sua mente. Você tem que buscar uma forma de controlar para que você
não se desequilibre. E quando eu falo desequilibrar, é desequilibrar emocionalmente e perder o sonho, perder a razão, perder o estado de paz, Perder a oportunidade. perder a oportunidade, porque no descontrole você grita, você xinga, você faz, e aí depois você diz, poxa, que besteira que eu fiz. Então, o vulcão, o Anin, ele serviu de lição. Você trouxe Pra para a que sua vida. Eu trouxe para a vida, voltando à resposta, né? Eu trouxe para a vida isso, o equilíbrio emocional, não perder o controle, respirar, se precisar dar aquela paradinha, que foi a que eu disse que eu parei, chorei, mas eu respirei, eu disse, vamos continuar.